A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis.
Senhor Deus eterno, o Senhor, ó Deus, concedeu aos homens dons diversos segundo a sua vontade. Há aqueles, ó Deus, dos quais o Senhor concedeu o dom do celibato, para que permanecessem, seja sozinhos após a viuvez, seja solteiros o resto da vida. A estes, ó Deus, rogo a Ti que conceda todo o fortalecimento, toda a ajuda que o Senhor pode dar. Eles são, ó Pai, abençoados por Ti igualmente, e não é, ó Deus, porque o Senhor não preparou para eles uma companhia até o fim da vida, e por isso deixam de ser abençoados de forma nenhuma. Como vimos na Sua palavra, eles têm o privilégio de poderem se dedicar mais e melhor ao Senhor. Continue abençoando-os, amado Deus, e aqueles aos quais o Senhor concedeu o dom de constituírem uma família, dê a eles, ó Deus, o fortalecimento necessário para que a família seja íntegra e que a promessa feita no altar seja realmente cumprida. Que nada venha lhes separar, senão a morte. Conceda aos meus irmãos e irmãs casados, ó Deus, que tenham seus laços matrimoniais fortalecidos pelo Senhor. Livra-os de toda a tentação do inimigo, para que permaneçam juntos até o fim. O Senhor lhe peço, amado Deus, em nome de Jesus. Amém.